Olá, bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e hoje vamos falar sobre primeiros socorros em emergências domésticas. E já estamos na 7ª aula do tema Primeiros Socorros. Você já aprendeu muito sobre as principais emergências e como agir a nível de primeiros socorros. Já falamos sobre controle de hemorragias, reanimação cardiopulmonar, como usar o DEA, como agir em situação de intoxicação, desmaio, AVC, surtos psicóticos e muitas outras situações de emergências. Para quem não assistiu às aulas 1 a 6, depois assista e tome notas. O link está na descrição. Aproveite e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Roda a vinheta! Na aula de hoje de primeiros socorros em emergências domésticas, vamos falar sobre o que são emergências domésticas. E você sabe quais são os principais acidentes domiciliar? Falaremos também da prevenção de acidentes no lar e como realizar os primeiros socorros no caso de acidentes. Quando menos se espera, um acidente pode acontecer devido a um deslize ou falta de atenção. Saber o que fazer diante dos acidentes domésticos mais comuns, além de poder diminuir a gravidade do acidente, pode salvar vidas. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, em 2015 foram registradas 2.441 mortes de crianças de 0 a 14 anos de idade no Brasil, devido a acidentes domésticos. Entretanto, 90% dos acidentes podem ser evitados com medidas simples e eficazes, através da mudança de comportamento e de adequação para a promoção e prevenção. Por isso, na aula de hoje, temos como objetivo fornecer informações que vão lhe auxiliar na prevenção de acidentes domésticos e na realização dos primeiros socorros. Um acidente doméstico muito comum são as queimaduras, que podem surgir devido à exposição prolongada ao sol ou a fontes de calor, como por exemplo, fogo ou água fervente. As queimaduras em crianças podem ocorrer por diversos fatores, que variam desde a bebidas e alimentos quentes, como brinquedos nos parquinhos, principalmente os que possuem partes metálicas expostas ao sol. Quando ocorrer um acidente, a primeira coisa a se fazer é classificar a queimadura. É muito simples de avaliar. Você deve olhar o local da queimadura, se apresenta vermelhidão, ardência e um leve edema. Edema é inchaço, então é uma queimadura de primeiro grau, ou seja, atingiu a epiderme, que é a parte mais superficial da pele. Se o local da queimadura constar bolhas e um edema maior, então é uma queimadura de segundo grau, pois lesionou a segunda camada da pele, que é a derme. Já queimaduras de terceiro grau, ela atinge todas as camadas da pele, que é o tecido subcutâneo, também chamado de hipoderme, e atinge músculos e ossos. Como ocorre a destruição das terminações nervosas, a pessoa refere pouca dor. A pele fica seca, escurecida ou esbranquiçada e com áreas de vermelhidão. E o que fazer a nível de primeiros socorros? Para a ação térmica, com o resfriamento. Lavar o local com água corrente por 10 minutos. Não usar gelo, pois danifica ainda mais a pele. É importante não esfregar o local com nenhum produto caseiro, como óleo ou manteiga, e principalmente não estourar as bolhas. Outros cuidados também são importantes, como cobrir a região queimada com curativo e transportar a pessoa para o hospital se necessário. Para prevenir acidentes com queimaduras, é importante que o acesso ao gás, a porta do forno, os cabos de panelas e também as bebidas e comidas quentes estejam protegidos. Afinal, a cozinha costuma ser o local mais perigoso da casa. Por isso, as crianças não devem circular nesse ambiente. Está gostando das informações? Então encaminhe esse vídeo e clique aqui no joinha para ajudar o canal a levar mais conhecimento para a população. O conhecimento literalmente pode ajudar a salvar vidas. Outra emergência doméstica é a intoxicação, que ocorre em consequência da ingestão, inalação ou contato de determinadas substâncias com a pele, por exemplo, plantas tóxicas, alimentos contaminados,
produtos de limpezas, remédios e inseticidas. Podem causar irritação nos olhos, garganta e nariz, salivação abundante, vômito, diarreia, convulsões, asfixia, tontura e sonolência. E o que fazer em caso de intoxicação? Identificar o agente causador da intoxicação. Nas embalagens dos produtos, tem as recomendações dos procedimentos a ser realizados no caso de ingestão ou contato com os olhos. Nunca provoque o vômito, pois a pessoa pode broncoaspirar e o produto passa para as vias respiratórias. Ligue para 192 e para o centro toxicológico da sua região. Lembrando que a intoxicação também é uma emergência ambiental e por isso foi tratada na aula de emergências ambientais. A prevenção é manter remédios, produtos de limpeza e inseticidas armazenados em locais que não sejam de fácil acesso e utilizar EPIs quando o fabricante informar na embalagem. O choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo, que serve de caminho para a corrente elétrica e pode causar queimaduras, arritmias e até mesmo a morte. A lesão no corpo ocorre devido ao contato direto com uma fonte de alta tensão, que pode ser um cabo de alta tensão ou um raio. No ambiente doméstico, o mais comum pode acontecer devido ao uso de ferramentas elétricas e do chuveiro, quando a pessoa não toma os devidos cuidados. A água torna o choque mais perigoso, pois a corrente elétrica passa por vários corpos que estiverem em contato. Parece óbvio, mas na hora da emergência, muitas pessoas esquecem que a água é um condutor elétrico. Como proceder na emergência? Antes de socorrer a vítima, interrompa a corrente elétrica, desligando o quadro geral de energia. Afaste a vítima da fonte elétrica, utilizando a madeira, borracha ou plástico. Você pode usar um cabo de vassoura ou outro material isolante. Após verificar todas as medidas de segurança, deite a vítima para evitar fraturas após o choque elétrico ou quedas e observe se a pessoa respira. Caso não respire, inicie a reanimação cardiopulmonar, apenas compressões torácicas, e peça ajuda para alguém ligar no 193, que é o Corpo de Bombeiros, ou 192, que é o SAMU. Quando surge queimaduras na pele, tremores constantes, desmaio ou parada respiratória, a situação é grave. E como evitar o choque? Fazer a manutenção dos aparelhos elétricos de acordo com a indicação do fabricante é importante. E evitar utilizar ou ligar fontes elétricas com as mãos úmidas e descalço. Não ligar vários aparelhos na mesma tomada em T, além de proteger as tomadas da parede para evitar que crianças introduzam os dedos na corrente elétrica. As quedas geralmente acontecem quando se tropeça ou escorrega em tapetes ou no chão molhado, ao andar de bicicleta, ou cair de um objeto alto, como uma cadeira ou uma escada. Os primeiros socorros para as quedas incluem aplicar compressas na região afetada, com um saco de gelo. Se a pessoa cair de cabeça, apresentar sangramento excessivo, fraturar um osso ou tiver sintomas como vômitos, tonturas ou desmaios, nesse caso, ligue para o SAMU imediatamente. Lembrando que no caso de hemorragia, a prioridade é conter o sangramento, aplicando pressão direta no local com um pano limpo ou gaze, e peça ajuda para alguém ligar no 192 ou ir imediatamente ao pronto-socorro. Na aula 3 sobre emergências traumáticas, já falamos sobre lesões, cortes e como controlar a hemorragia. Os cuidados para evitar quedas são evitar ficar de pé em cima de objetos altos ou instáveis e não utilizar sapatos mal ajustados nos pés. Outra emergência doméstica muito comum são as mordidas ou picadas, que podem ser provocadas por vários tipos de animais, como cão, abelha, gato, cobra, escorpião, aranha ou formiga, e por isso o tratamento pode variar. No entanto, os primeiros socorros para mordidas são, primeiramente, pare o sangramento, realize a compressão direta no local com pano limpo ou gaze, e em seguida lave o local da mordida com água e sabão. Mesmo que a ferida não tenha sangramento, é importante lavar, pois ajuda a reduzir as bactérias e vírus que podem causar doenças graves.
É importante saber se o animal doméstico está vacinado, lembrando que é uma obrigação do dono do animal realizar a profilaxia da raiva dos seus pets. Qualquer tipo de mordida pode ser grave, não só por causa da doença raiva, mas porque os animais domésticos possuem bactérias na boca que podem causar infecção local. Portanto, é recomendado ir ao pronto-socorro para avaliar a mordida e iniciar o tratamento adequado. Se o cachorro ou gato não estiver vacinados, é iniciado o tratamento antirrábico e, no caso de acidentes por animais peçonhentos, é realizado o soro antiofídico. Os animais peçonhentos que têm veneno neurotóxico, ao picar o ser humano, pode afetar o sistema nervoso da pessoa. Então, lave o local com água e sabão. Mantenha o local da picada voltado para cima. Não faça uso do torniquete. Não se deve sugar o veneno e menos ainda espremer o local da mordida ou picada. Por que não se deve usar o torniquete nos casos de mordidas ou picadas? Porque ao aplicar o torniquete, ele impede a circulação e aumenta a concentração do veneno em um único ponto. E isso torna a lesão ainda mais agressiva, pois o corpo não tem como reagir a essa concentração de veneno, além de aumentar o risco de necrose e resultar em amputação do membro. Então, não use torniquete em situações de mordida ou picada de animais. As medidas de prevenção são importantes, como colocar redes nas janelas e portas, para evitar a entrada de animais peçonhentos dentro de casa, além de recolher lixo e não acumular entulhos. Já os animais domésticos devem ser vacinados. Além das emergências faladas na aula de hoje, existem inúmeras situações de emergências domésticas, como asfixia provocada por engasgo, afogamento na piscina, sangramento nasal e muitas outras. Então, leia umas cartilhas de recomendações do Ministério da Saúde e das orientações da Cruz Vermelha Internacional. Em emergências domésticas, não é obrigatório ter o kit de primeiros socorros, porém, é sempre bom ter um kit fácil, pois se a vítima evoluir para uma emergência clínica ou traumática, você terá os materiais para conter o sangramento ou fazer uma reanimação, por exemplo. As referências bibliográficas estão na descrição. Dê o joinha e inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima aula! Tchau!